Hoje eu vou ranquear todos os filmes do Fred Krueger, o assassino que transforma o pesadelo em um dos maiores ícones do terror. Desde o clássico A Hora do Pesadelo até as continuações mais polêmicas. A franquia criada por Wes Craven marcou gerações com mortes criativas, sonhos bizarros e um vilão que adora brincar com suas vítimas antes de atacar. Mas entre tantos filmes, quais são os melhores? Quais são os mais assustadores, os mais criativos? E quais acabaram se perdendo no meio do caminho? Hoje eu vou ranquear todos os filmes do Fred Krueger, do pior ao melhor, analisando várias coisas. E claro, prepare o seu café ou melhor, tenta não dormir, porque quando você dorme, ele aparece. Em último lugar temos A Hora do Pesadelo 6. Esse filme basicamente tem a função de dar um fim de uma vez no Fred Krueger. E ficou bom? Não, ficou a pior jeito de dar um fim nele. Esse filme transforma o Fred de uma vez num palhaço. Toda hora ele fica fazendo careta, piadas em desenho animado, além de fazer um monte de coisa como andar de skate, jogar videogame, brincando com as vítimas, mano. Não é isso que a gente quer um inimigo ameaçador, não um caricato aí, um palhaço. Não existe terror, não existe atmosfera boa, só o Fred fazendo palhaçada, que não é engraçado. Aí o desfecho dele que ele morre ficou tosco. Além de um monte de cenas podres, efeitos especiais horríveis. O filme tenta usar CGI, stop motion, mano. Um negócio horroroso até pra época, cara. E essa substituição de terror pra comédia de uma forma exagerada, sem contar o quão fraco foi o desfecho do Fred Krueger nesse filme, as batalhas, sem contar a história, a forma que ele apresenta o passado do Fred, foi tudo tão mal feito que faz com que você queira que a franquia acabe logo, não porque o desfecho do Fred foi bom, mas sim pra não torturar mais a essência do vilão, que era pra ser assustador, mas ficou caricato e ainda por cima estraga ainda mais a franquia, destruindo o que fazia ela ser boa no passado. Em sétimo lugar temos A Hora do Pesadelo de 2010, basicamente o remake. E com certeza você esperava ele em último lugar. Mas não, o sexto filme pra mim consegue ser ainda pior, porque pelo menos A Hora do Pesadelo remake tenta ser um filme de terror com uma atmosfera e uma trilha sonora melhores. Mas foco na palavra tentar. Porque esse filme é outro ruim que dói. Com Fred Krueger, além do design tosco, ele é muito sério. Talvez seja por causa do ator, muito sem carisma. E não é legal que no original, as mortes não são legais, as coisas que ele aborda sobre o passado do Fred são um pouco repetitivas, sem contar que ele tenta adicionar mais coisas, mas ficou muito ruim, muito confuso. A batalha final contra o Fred foi ruim, a reviravolta no final dele estando vivo ainda foi podre, porque ninguém vai querer um segundo filme daquela porcaria lá. Além de, claro, uma qualidade baixíssima com efeitos CGI podres e um monte de cena bizarra, computação gráfica, ficou nojento, mano. Ficou bizarro, ficou estranho. Não dá pra tancar, era muito melhor os efeitos práticos antigos. E isso faz ser um dos piores remakes já feitos, ao lado do remake do Chuck também. Isso aqui é uma porcaria! E em sétimo lugar temos A Hora do Pesadelo 5. Assim, esse filme até que tem uma ideia interessante do Fred tentar voltar à vida no filho da protagonista. E não só isso, o filme tem uma atmosfera de terror gótico interessante e uns efeitos em stop motion legais, mas ainda assim esse filme não me convence muito não. A forma de como essa história é executada é bem ruim, bem desinteressante, e não só isso, cheia de cenas absurdas e coisas sem sentido, sobre o Fred ter nascido um bebê amaldiçoado, quando tudo é feito de forma confusa. Além do Fred não estar tão bom assim, ele tá meio cômico, meio caricato, que não faz jus à atmosfera do filme, que era pra ser mais assustador. Mas como o Fred não convence, aí fica difícil. Mas não acho que seja um filme ruim não, ele até que é divertidinho. Mas ao mesmo tempo, se você quer ver um filme de terror, um bom inimigo, e não só isso, uma história convincente, não dá, esse filme é bem medíocre nisso. Em sexto lugar temos Hora do Pesadelo 2, que assim, esse filme é bem odiado, mas também tem gente que gosta, e pra mim, mais ou menos. O filme até tenta mudar um pouco as ideias do Fred, fazer com que ele possua pessoas e use corpos de outros pra matar a protagonista no mundo real, que assim, é bem absurdo, mas ao mesmo tempo foge da essência do personagem, que atacava nos sonhos, mas também pra não ficar repetitivo, né?
mas eu acho que podiam ter esperado um pouco mais pra mudar as ideias do Fred Krueger. Mas assim, a história desse filme é bem bizarra também, um monte de cena estranha, sem contar confusos, e esse filme também tem algumas coisas interessantes de temas, como subtextos psicológicos e homoeróticos, além de, claro, esse filme é meio aborda coisas de duplo sentido, além de entrar muito em detalhes sobre a sexualidade da protagonista, que vocês sabem, eu não gosto muito não, e esse filme é bem mais ou menos também, mesmo nível do que no filme. Um pouco maior, mas não muito. Mais ou menos. Em quinto lugar temos Hora do Pesadelo 4. Esse filme, ele muda a protagonista e até que é legal, até que funciona. A Alice é uma boa protagonista, uma final girl importante, além de, claro, esse filme ter uma atmosfera e mortes legais. Não grande coisa, mas torna o filme divertido. Mas é claro, esse filme é meio confuso nessa ideia do Fred se fortalecer com as almas das pessoas que ele mata, além de prender essas almas, que foi algo não muito apresentado nesse filme. Ele foca muito no humor negro e abandona um pouco o terror. Além do Fred Krueger, a parte daqui já ter ficado um pouco cômico, um pouco besta, mas ainda assim consegue ser um filme funcional, diferente das outras porcarias que vimos. E em quarto lugar temos Fred vs Jason. Eu não queria incluir esse filme porque não é bem um filme do Fred, é uma mistura com o Jason, então posso incluir entre a franquia do Fred e do Jason. Mas vou incluir aqui no Fred mesmo porque, né? Esse filme é muito fanservice, até que é divertido ver o Fred e o Jason batalhando, o Fred controlando o Jason, depois o Jason vencendo o Fred, entre aspas. Mas não é um filme com uma história muito bem elaborada, nem personagens bons, são bem unidimensionais pra falar a verdade, que você não se importa se eles vivem ou morrem, mas é um filme bem divertido, com boas cenas de luta, um terror legal, com mortes da hora. Tá bom. Em terceiro lugar temos Hora do Pesadelo 7. É da hora como esse filme briga com metalinguagem, realidade e ficção, sendo basicamente meio que um precursor do Pânico. Que esse filme tem uma história que é assim, ele se passa no mundo real, em que o Fred está tentando invadir e matar os atores que faziam os outros filmes do Fred Krueger. É algo muito da hora. E o Fred Krueger, ele volta a ser um vilão ameaçador e demoníaco, sem aquele negócio de brincar de videogame, andar de skate. Isso torna o filme muito assustador. Não, nem tanto, mas ele consegue ter um bom terror, uma atmosfera da hora e uma qualidade incrível. Mas é claro que isso pode ser um pouco estranho para os fãs, porque tem que se acostumar com um filme desse jeito, que muda muito a franquia, mas assim, é um filme muito legal, uma história legal, personagens bons. Sim, os personagens do filme você se importa quando morrem e quando sobrevivem. É um filme ótimo, cara, mas é melhor do que o que vem por aí. E em segundo lugar temos Hora do Pesadelo 3. Por onde eu começo, esse filme é muito da hora. Os personagens desse filme são muito bons, a forma como eles enfrentam o Fred nos sonhos é muito da hora, além de cada um ter suas próprias habilidades no mundo dos sonhos para enfrentar o Fred, criando várias cenas de ação e terror bem da hora. Quantas vezes eu falei a palavra da hora nos filhos, digam nos comentários. Sem contar a importância desse filme pra história, que ele aborda coisas do Fred, explorando a história da mãe do Fred, o que torna o vilão mais assustador. Além de, claro, a construção da história, a trilha sonora do filme, a atmosfera de terror, um monte de mortes, cara, tudo nesse filme funciona. Mas é claro que não é melhor do que o primeiro lugar, que é insuperável. E em primeiríssimo lugar temos Hora do Pesadelo de 1984. E o que eu tenho pra falar? Com certeza todo mundo já esperava esse filme em primeiro lugar. Que é diferente de muitos filmes como Sexta-feira 13 ou Halloween, o assassino do Hora do Pesadelo, que é o Fred Krueger, ele não te deixa seguro nos sonhos, que é o lugar onde era pra estar seguro. Elimina a opção de fuga, pois a vítima precisa dormir, criando suspense psicológico constante, onde o espectador não sabe se o que está assistindo é um sonho ou a realidade.
Além de, claro, o assassino ser simplesmente incrível. Ele tem uma história da hora de que ele era um assassino de crianças que foi queimado pelos pais e voltou como uma entidade demoníaca que mata nos sonhos. Mas ele tem uma personalidade incrível de ser sádico e sarcástico, diferente de muitos outros assassinos que nem falam e são mais silenciosos. Ele tem um design incrível, além da atmosfera de terror ser sensacional, com efeitos práticos impressionantes para a época. E além disso, ele cria um suspense incrível do subconsciente, sensação de isolamento dos adolescentes frente aos adultos. Cara, esse filme é um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida, sem críticas. Legal, bem louco, empolgante. Então, meus amigos, tá passando na sua tela agora como ficou a tier list dos filmes do Fred Krueger. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. E esperem mais rankings de filmes como Sexta-feira 13 do Halloween. Franquias, no caso. Franquias. É claro. Então, aguardem porque vai ser massa. Até mais.